Aí, junto com os meus diagnósticos, eu também achei vários canais no YouTube que eu já seguia narcisistas diagnosticados. Só que os que eu seguiam, eles só falavam assim: não tem a mínima possibilidade de nenhum tipo de tratamento para nenhuma pessoa narcisista. É o que tem, não há nenhum tipo de mudança. Aceite, eu nunca vou mudar. O seu parceiro nunca vai mudar. Seu filho, seu pai, sua mãe nunca vai mudar. E as informações que eu achava era tudo isso. Não tem possibilidade, não tem possibilidade. E era isso que eu falava para as pessoas. Gente, não tem possibilidade, não tem possibilidade. Não tem... Mas eu dava dicas. Tenta comunicar de uma forma não violenta. Coloca um limite. Vê se a pessoa reage. Vê se ela só tá surtando naquele momento, mas de repente ela... amadurece, vem e fala, putz, cara, desculpa, você tá certo. Se você vê que a pessoa não assume nunca erro mesmo... Aí é complicado. Aí é complicado. E aí comecei a achar um monte de canais de narcisistas diagnosticados, borderlines, histriônicos, antissociais, diagnosticados, com outra fala. Primeiro que eles estavam em terapia. Todos. Não todos, mas uma grande maioria. E quem não estava em terapia... eles faziam parte do mesmo grupo, porque eles têm um grupo deles, dos outros que estavam em terapia, e eles viviam trocando figurinhas. Entendi. Você entendeu? Então interessante, um bando de narcisistas em terapia, ou falando de terapia, que interessante. E, tipo, alguns deles já estavam há anos. Então, eles já tinham histórico de melhoria. E aqui a gente tá falando sobre pessoas diagnosticadas, com transtorno de personalidade narcisista. E tem pesquisa que fala que os sintomas podem entrar em remissão. Isso não quer dizer que a pessoa deixa de ser narcisista. Mas ela controla. Isso. Ela passa a ter o poder de controlar as suas saber ações. lidar melhor. Isso é um mais primeiro ou menos passo. que nem o border. Que quando ele aprende a questão da raiva, pode ir pra fúria e você pode quebrar tudo. Mas você pode chegar a um ponto. E começar a regular isso. Sentir Perfeito. isso e não dar agir. vazão no físico. Aquilo. Perfeito. Então Que é maravilhoso. regular. Maravilhoso. Regular. Maravilhoso. Então eu comecei a perceber, claro que é muito difícil uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista chegar no ponto que essas pessoas chegaram nos canais de YouTube. Então que fique claro, isso aqui não é comum. É exceção. É exceção. É. No entanto, o que eu quero enfatizar? Eu comecei a perceber que nós podemos nos reconhecer na experiência do outro. E quando as próprias pessoas em terapia narcisistas estavam falando de si, eu conseguia entender de outro jeito. Não pareciam os outros narcisistas que falavam, eu sou tão manipulador. Como se fosse uma... Nunca moderei, porque eu sou um belo psicopata. Eu sou um narcisista e psicopata. Sabe, eles eram realmente narcísicos e colocavam o transtorno lá pra cima, né? Eu sou especial Era porque eu mais sou. uma vaidade. Era só mais uma vaidade do show transtorno. de vaidade. Perfeito. Né? E esses outros narcisistas, não, eram narcisistas que diz colapsados. Entendi. Ou seja, narcisistas que tinham passado por uma série de perdas significativas. Em função do seu narcisismo. Em função do narcisismo. Entendi. E porque perderam filho, emprego, um atrás Foram do outro, ficando empresa, isolados. foram ficando isolados, foram começando a entrar na dependência química. Aí quando eles estavam totalmente sozinhos, sem nada, sem ninguém, e a esposa saiu de casa falando, eu tô indo embora porque você é um narcisista, pá, tô levando os filhos. Aí os caras ficaram lá sozinhos. Narcisista? Aí foi buscar. E aí eles, nesse estado colapsado, que é o único estado que a gente possa imaginar que a pessoa Que vai eles ter... possam dar vazão a isso. Perfeito. De ver. Né? Isso. E ver é só um passo. No momento para ali. Exatamente. Mas muito mais pela perda. Pela perda. No fundo, no colapso, no fundo do poço. Não foi porque quer mudar. Não, mas não. pelas perdas. Não é de uma mentalidade saudável. É simplesmente que eu perdi todo mundo, então vou no terapeuta, você me conserta logo pra eu voltar pra minha vida? Isso. E aí na terapia, a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre esse... Muito mais, né? Você me conserta logo, né? E aí foi muito interessante, porque eu recebendo os meus diagnósticos e já assistindo esses caras nos seus processos, dando os concretos sinais de melhorias, que são coisas minúsculas, mas que são é uma melhora. enormes. Exatamente. É minúsculo, mas é enorme. Poxa. Também eu comecei a... As pessoas perto de mim, minhas irmãs, o meu marido, começaram a me mandar vídeos e coisas sobre autismo e TDAH, né? Que eles convivem comigo, né? Sim, claro. Natural. Porque no início eu tava tipo, nada a ver. Esse negócio de autismo é a indústria farmacêutica. Porque ela quer aí novos clientes. Nada a ver, agora todo mundo é autista. Eu tive uma resposta dessa, de negação, entendeu? Entendi. E aí, com os feedbacks das pessoas que convivem comigo, as fichas começaram a cair. Exatamente. Aí eu,
E aí eu também comecei a perceber uma coisa que eu não tinha percebido. Porque nunca na minha vida ninguém me chamou de abusiva. Nunca ninguém me chamou de tóxica, controladora, mentirosa. Mas sempre me chamavam de fria e distante. E amorosa. Nada a ver essa combinação de fatores aí. Fria, distante, amorosa. Fria, distante, amorosa. Decida-se aí, né? É porque eu sou amorosa no meu tratamento do outro. Sim, sim. Mas eu tenho pouquíssima carga social. Pouquíssima bateria social. Habilidade social para exercer esse amor. Total. Minúsculo, sabe? Exatamente. Você é educada, você consegue cumprir Sim. aquilo que é o necessário. Mas a bateria de ir numa festa, ficar, Não. participar... É pequena. É muito minúscula. pequena. Não é de muito lítio. pequena. Não Não é é, de cara. lítio. Não é. Eu preciso de muito tempo pra me recuperar. Aham. E aí eu percebi também nesse processo que mesmo que eu não tivesse sido ativamente controladora, abusiva, que eu machucava as pessoas. Sim. Por essa pseudo-frieza. É. Né? E aí eu senti vergonha. Sabe? Eu comecei, Aí eu me identifiquei com os narcisistas. Não pela mesma coisa, é Entendi, claro. mas por essa questão de fazer o outro sofrer, Isso. ainda que você não soubesse. Isso. Porque eu não sabia. Exatamente. E eu pensei, eles também não sabem. Eles sabem que eles estão machucando, mas não é do jeito que uma pessoa lúcida sabe. Isso. Entendeu? E aí isso deu mais compaixão, porque eu comecei a ver essas pessoas explicando de um jeito tão claro e tão fácil de entender pra qualquer pessoa que quer. Essas pessoas colapsadas, é claro, né? E eu comecei a sentir a minha vergonha, porque eu tinha machucado as pessoas. E eu nem sabia que as pessoas precisavam de tanta interação. Pra que você precisa de tudo isso, meu? Eu tenho livros e 7 gatos, e o marido tá ótimo. Tá ótimo. Deus do céu. Uma plantinha. Uma Isso, plantinha, gente. E aí, eu comecei a falar de outra forma. Comecei a falar dos caras que eu tava seguindo. E eu comecei a contar as histórias dele. E eu comecei a fazer entrevistas com eles. Eu comecei a buscar pro meu canal, a traduzir pro português. E não tinha entrevistas desse tipo. Não tinha em português. Entendi. Pessoas narcisistas, antissociais, falando, eu estou em tratamento, eu estou no espectro da psicopatia, eu estou não sei o quê. Claramente, mais uma vez, uma exceção, tá? Com certeza. Mas estavam acontecendo. E aí eu comecei a perceber que tinham possibilidades. E junta isso com outro fato, que é, cara, você trabalha com o meu público, tem muito narcisista no meu público. Filhos de sistemas familiares narcisistas. Tem um monte de narcisista. Borderline, histriônico, antissocial, codependente, tem tudo que é tipo de coisa. Então narcisismo, tudo tem fator genético, a gente sabe. Sim, claro. Mas o narcisismo especificamente, o que pesquisa mostra? É aprendido, cara. E tem 2 caminhos principais. O primeiro são pais permissivos que criam um narcisista grandioso, que é aquele que tipo... Mas eu sou melhor do que vocês. Ai, tenho que assumir responsabilidade. Mas, pai... Fala com a polícia. Eu só matei ela sem querer, que eu tava bêbada. Isso é de uma entrevista real que eu vi. Sim. Com uma menina que... Eu creio. Meu Deus do céu. E ela, eu tava bêbada, tá tudo certo que eu matei aquela mulher sem querer no dia do casamento dela. Peguei o carro bêbado depois da festa. Isso, não queria isso. bater e atropelar e matar ninguém. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Aí você vê a dinâmica dos pais, né? Ai, eu já falei desculpa. Você não tem que pedir desculpa por nada? Imagina, foi um acidente. Aí eu... Detalhe, ela já tinha vários históricos de várias questões de estar dirigindo bêbada, né? Então, tem esse caminho, o pai permissivo, pai e mãe permissivo, cuidadores, né? Às vezes não é pai, às vezes não é mãe. Quem tá cuidando aí? Dá esse perfil grandioso, né? Eu sou melhor, eu não tenho que lidar com as coisas. Ai, que saco! E aí tem a negligência e abuso, que está diretamente ligado ao que é chamado de vulnerabilidade narcísica ou narcisismo vulnerável. E aí, o narcisismo vulnerável... Que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E não era falado o suficiente. Porque você pensa em narcisista, você olha o DSM, parece um psicopata. Parecido com um psicopata no sentido de que eu sou arrogante, eu estou na frente. Mas a vulnerabilidade narcísica não tem nada a ver com isso. É baixa autoestima, depressão, ansiedade, ansiedade social, necessidade constante de validação, vitimismo, inveja crônica, antagonismo, agressão passiva. Então é tudo encoberto, tudo, né? Mas é isso que eu via no meu público. Eu via dentre os meus clientes narcisistas vulneráveis, claramente, ou pessoas misturadas, né? Borderline com narcisismo vulnerável, ou outras misturas aí. E uma total incapacidade do público reconhecer isso. Que é muito difícil fazer essa distinção. Muito difícil. É muito difícil. Porque, por exemplo, esse dos filhos
de pais permissivos, aquele que eu vejo muito, minha rainha, meu príncipe, meu não sei o quê, uma exaltação, né? Que parece que basta nascer para ser maravilhoso. E não é bem assim, né? Tipo assim, a comida dá na frente para criança e não sei o quê. Tudo diferente. A gente tem uma cultura, infelizmente, de pais que hoje falam assim, quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Eu acho uma loucura. Que tal dar para ele a saúde mental que você não teve, a presença? Mas não exatamente material. O afeto, perfeito. Mas não... Eu via pais chegar, não, meu filho quando fizer 18 anos vai ter o carro tal. Eu falo, gente, não tem a menor Perfeito, você está falando aí do... Então, isso é muito comum a gente ver. É bem mais comum, é fácil de entender. Exatamente. Agora, tem esse outro tipo, foi o que você falou. Esse não é fácil de entender. Esse não é fácil. Ele não é fácil de entender por várias razões. Primeiro que às vezes a pessoa tem uma história horrível mesmo de vida. Aí você vai ficar falando, para de reclamar. E ela vai te contar uma história, tipo, horripilante. E aí parece que você não tem empatia, né? Só que até quando a sua história horripilante vai ser a razão pela qual você trata todo mundo desse jeito e não assume responsabilidade, né? Exatamente. Então, senão você está repetindo esse horripilante em cima de alguém. Perfeito, perfeito. O que eu via muito no meu público, e eu falava desde o início, gente, nós temos traços narcisistas e alguns de nós nos tornamos narcisistas. Vocês não podem achar que, tipo, meus pais são narcisistas, mas eu sou um anjo. Nunca é a possibilidade de eu aprender alguma coisa com meus pais, sabe? Falei, não, gente, não é assim, não é assim. E todos os grupos que eram para filhos de sistemas familiares narcisistas, que eu comecei com isso, tinha claramente narcisistas vulneráveis lá.